bastante polêmica nos últimos tempos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação, e a gente já vai tratar do assunto. Então, eu chamo Perse de uma das novelas que é capaz de explicar aí, com bastante precisão a confusão que é a tributação no Brasil, especialmente o nível de insegurança jurídica e incentivo à proliferação de demandas. O Perse, ele retrata tudo isso que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, todas essas dúvidas que geram na sociedade e em especial, o grande contencioso tributário que nós temos. Ele é um exemplo muito ilustrativo, e vocês vão entender o porquê. Em 2021, né, então, para contextualizar, nós estamos ali no segundo ano da pandemia. 2020 foi tudo aquilo que todos vivenciaram, né, de angústias, incertezas sobre qual era a letalidade do vírus, da doença, havia ou não havia tratamento, teríamos ou não teríamos vacina, quais eram as melhores abordagens. Mas o que não parece não haver dúvida é que diante daquelas incertezas não fazia sentido que expuséssemos a sociedade ao risco de sobrecarregar os hospitais que não tinham, evidentemente, capacidade de atender o número de infectados e as complicações que gerariam com o número de infecções no nível que se estava projetando. Daí a ideia de se criar alguns protocolos para evitar eventos de aglomeração e realizações de atividades que envolvessem um grande número de pessoas. Algumas medidas foram adotadas no sentido de proibir shows, espetáculos, atividades, eventos turísticos, vários segmentos da economia foram drasticamente impactados. E aí, no ano de 2021, o governo federal encaminhou um projeto que veio a ser convertido em lei, a Lei 14.148, que criou o chamado Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse foi um programa bastante diferente, ambicioso em relação a todos os outros que haviam de histórico, né, no histórico da administração pública, porque, via de regra, os auxílios, os programas que os governos já haviam editado consistiam em concessão de anistia, redução de multas, parcelamento, renegociação, refinanciamento de dívidas, e por aí vai. Nunca se tinha proposto um projeto, um programa que zerasse as alíquotas dos impostos, como de fato veio a ocorrer por meio deste programa, o PERSE. E aí a ideia central era as empresas do setor de eventos, contribuintes do setor de eventos, poderiam se beneficiar com esse regime durante o prazo de 5 anos. É importante gravar isso. Durante o prazo de 5 anos, ficariam beneficiados por por essa lei, com as alíquotas de imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS zeradas. Então, obviamente que muitos se interessaram, muitos contribuintes se interessaram, e isso gerou uma corrida para a adesão a esse programa, a esse benefício. E aí começa a senda, a saga aqui do contribuinte e da luta com a administração pública. Logo em seguida, então logo foi editada a lei, o Ministério da Economia, então, hoje o Ministério da Fazenda, emitiu uma portaria dizendo o seguinte: olha, aquele benefício PERSE só pode ser usufruído por empresas que já tenham sido cadastradas previamente no chamado Cadastur, Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. Então, quem já estava cadastrado antes da lei, e aí a ideia de ter um critério para não beneficiar, não gerar comportamento oportunista,
pode usufruir. Quem não se cadastrou significa que não é do setor de turismo, logo não é contemplado pelo benefício legal. É, Aqui gera o primeiro contencioso, porque os contribuintes disseram: olha, eu sou do segmento, eu fui atingido, eu preciso do benefício, mas eu não sabia que no futuro me seria exigido um cadastro, que para usufruir do benefício eu precisaria desse cadastro. Não sabia disso, eu não estava cadastrado e isso não consta da lei. É uma exigência ilegal, não tem previsão legal para esta exigência feita por portaria, que sabem muito bem, não é decreto, não é lei, é uma norma infralegal, portanto, seria incorreto. Surgiram inúmeras demandas, foram impetrados inúmeros mandados de segurança e o judiciário começou a proferir decisões favoráveis a esses mandados de segurança, dizendo que não havia requisito legal, logo não se poderia impor por norma infralegal. E aí o governo tenta corrigir o equívoco, e aí edita a medida provisória 1147. Isso foi em 2022, então no governo anterior, na gestão anterior. Essa medida provisória só veio a ser convertida em lei em 2023, e ela foi convertida na 14.592, que colocou na lei o requisito do cadastro, basicamente. Tinha outras limitações ali, outras restrições, mas basicamente colocou essa exigência, imaginando com isso limitar a fruição do benefício com base nesse requisito. As demandas continuaram, as discussões continuaram, e aí vem a nova administração, identifica que aqui há um foco de uso abusivo de um benefício, de uma isenção, e propõe uma nova medida provisória, agora a MP 1202, no finalzinho, em dezembro de 2023, no ano passado, no caso, e aí ela tratava de três temas. Dois deles eu não vou abordar hoje, não vou abordar nessa nossa conversa, que é a desoneração da folha e a compensação de tributos. E aí, o terceiro, sim, é o tema que a gente está tratando aqui, que é o chamado PERSE. E aí, basicamente, essa medida provisória punha fim, antecipava a finalização daquele prazo que havia sido definido na lei criadora instituidora. Pois bem, aí vem a discussão, né? É possível o legislador, depois de concedido o benefício, antecipar, extinguir, encerrar esse benefício que foi concedido? Essa é a discussão que a medida provisória instaurou. E a posição da jurisprudência, poderíamos dizer, né, sinalizava para uma extinção indevida, pois o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula bem antiga, né, a súmula 544, que estabelece, interpretando o artigo 178 do Código Tributário Nacional, que as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas, não podem ser extintas de uma hora para outra. Então, essa interpretação constava já no CTN, lá em 1966, no artigo 178, mas aí o Judiciário veio e estabeleceu essa orientação nesse enunciado de súmula. Então, a mais alta corte disse que não se pode livremente suprimi-las. E aí eu trago aqui para compartilhar com vocês uma série de precedentes que vão exatamente nesse sentido. Então, quando se reduz a zero um tributo, reduzir a zero equivale, tem o mesmo efeito, diz o STF, né, nesses precedentes que eu estou citando aqui, ao efeito de isentar. Então, eu posso equiparar e dizer que aquela interpretação da súmula 544 aplica-se também nos casos de alíquota zero, porque o efeito prático é o mesmo. O Superior Tribunal de Justiça, em outra ocasião, examinou a revogação prematura de alíquota zero no setor varejista, e disse que não se poderia fazer essa revogação prematura quando concedida por um prazo certo.
E, num outro caso aqui, a, o Superior Tribunal de Justiça, em dois outros precedentes, examinou o seguinte questionamento: o que que é condição onerosa, né? O que que significa condição onerosa? Condição onerosa significa exigir o pagamento, exigir o desembolso do contribuinte de alguma soma, de alguma quantia, para se caracterizar com condição onerosa. E aí esses precedentes estabelecem o seguinte: olha, a manutenção de empregos, aumentar a atividade empresarial, são condições onerosas. E vejam, se aquele contribuinte que sobreviveu a 2020, fechado, sobreviveu a 2021, fechado, e está buscando o benefício para poder prosseguir a sua atividade, ele já suportou uma condição onerosa muito pesada, muito alta. Afinal de contas, a decisão para que ele não pudesse funcionar partiu do próprio Estado. E aqui não cabe discutir se era correto, não era correto, se era científico, não era científico. Essa discussão tomou bastante o tempo do país, né? Ocupou a pauta das discussões se deveriam ter sido implementadas tais medidas ou não. Ah, para a nossa discussão aqui, isso pouco importa. O fato é que é inconteste que inúmeras empresas, inúmeros setores de atividade econômica foram impedidos de funcionar. Então, me refiro aqui a hotéis, parques de diversões, casas noturnas, casas de shows, estádios, ginásios esportivos, uma série de atividades que envolviam uma grande aglomeração, um grande encontro de pessoas, foram impedidos de funcionar pelas normas de distanciamento social. Isso gerou prejuízo suportado às custas do contribuinte. O contribuinte suportou, então, se ele não fechou, se ele não demitiu as pessoas, ele pagou do próprio bolso isso. Então, aqui está a condição onerosa preenchida e me parece, em conteste também, N de dúvidas de que, tendo sido suportado e tendo vindo, surgido o benefício, de novo, proposto pelo executivo, debatido e aprovado pelo legislativo, não se poderia fazer a restrição agora abrupta. E aí a novela não termina. Essa medida provisória 1202, que tinha, veiculava três temas, tão logo ingressou no Congresso, começou a discussão sobre a devolução da medida provisória integral. Por uma série de motivos, eu não vou aqui entrar no detalhamento do porquê o Congresso sinalizava para devolver a medida provisória, que é um dos piores atos, né, eh, na relação, né, de hostilidade na relação entre executivo e legislativo, quando o legislativo ele diz que sequer vai examinar, ele simplesmente pega a medida provisória e devolve para o executivo, dizendo que não vai sequer examinar. Então, no receio de não ter nem examinado, foi construída uma solução com o Poder Executivo. O Poder Executivo disse que retiraria esse tema da medida provisória e encaminharia um projeto de lei, que de fato veio a ser encaminhado. Já no ano de 2024, já neste ano, o projeto de lei 1026, que teve tramitação inicial na Câmara, depois passou pelo Senado e recentemente foi sancionado, convertido na Lei 14.859 deste ano, de 2024. Então, o texto basicamente reduz os segmentos beneficiados de 44 para 30, então temos aí 14 setores atividades econômicas, né, quinais que foram suprimidos, retirados por determinação dessa norma, mas um dos outros limites aqui importantes é que ela vale só até 2026, então foi fixado um limite, e além da limitação temporal, fixou-se uma limitação orçamentária. Então, o uso, o gasto com essa medida seria limitado até 15 bilhões de reais. Quando esse valor for consumido, independentemente do prazo,
esse benefício será extinto. E aí, obviamente, se pode imaginar o quanto vai se estabelecer de discussões. Porque nas contas do governo é possível apontar, e isso o ministro da Fazenda já tem apontado, que esse benefício já foi consumido num montante muito superior àquele que era inicialmente estimado. Então, é possível que muito rapidamente seja anunciada a extinção do benefício do PERSE, e aí eu não tenho dúvida de que surgirão novas discussões, muito inspiradas nos precedentes que eu acabei de compartilhar aí com vocês. Então, essa é a novela do Perse que eu queria trazer aqui para vocês para ilustrar a discussão que a gente está travando